E aí, tudo bem com você? Estudando muito? Bom, vamos lá. Na verdade, a gente está quase terminando de falar de Roma. Tivemos já um monte de aula para falar da monarquia, para falar da República, da crise da República, e agora vamos falar do Império. Não é isso? Bom, antes da gente continuar, se você ainda não foi lá no Passeio Direto, vá ao Passeio Direto, pegue os materiais do 10 de História, especialmente esse material aqui de Roma, tá muito legal, tem muita coisa, muita tabela, muita imagem, tem várias coisas interessantes. Pegue lá a linha do tempo, tem um monte de coisa, então pegue. Se você ainda não segue 10 História no Instagram, cara, tá perdendo muita coisa. Tem muita coisa importante ali, data de vestibular, coisa de vestibular, dica, enfim. Tudo ali que você precisa para arrebentar nos vestibulares. Maravilha? Então vamos lá. O Império. Primeiro, características gerais do Império. Temos que falar das características gerais do Império para poder entender, né, como é que se dá, como é que funciona o Império Romano. A gente viu o Principado do Otávio, né, na última aula, agora vamos continuar falando disso daqui. Características. Primeiro, limite da expansão. Chega ao máximo. A expansão romana chega ao máximo, conquista ali algumas coisinhas, alarga um pouquinho as fronteiras, mas é o grosso do que tinham conquistado na República. Segundo, continuamos com a mão de obra escrava. Né? Terceiro, na economia, o papel das províncias cada vez mais importantes, pagando impostos, né? Pagando impostos, sustentando o Estado, e isso vai ser interligado por estradas, e aí eu tenho uma vantagem brutal do Império Romano sobre qualquer outro povo, né? Porque eles fazem uma rede de estradas que é capaz de mobilizar as tropas, de levar as tropas de um lado para o outro, então alguém vai ser atacado, eles, né? E aí você tem o mapa dessas estradas, então isso é muito bom, porque isso encurta os caminhos, né? Imagina você que a gente está falando de um período de 2000 anos antes do presente, e aí você não tem carro, não tem avião, não é fácil ter biga para todo mundo, carro de boi para todo mundo, então a maior parte das tropas vai a pé, né? E ao ir a pé, pô, você precisa pensar muito bem o caminho, senão você demora demais para chegar, não é isso? Então, vamos lá. Depois, paz romana, né? Paz romana, do século I ao século III, a gente vai fazer essa paz, ou seja, vamos dizer que a expansão territorial terminou, né? E isso significa fim das guerras civis, porque eu tenho um período de paz externa e eu tenho soldados dentro de casa. E isso pacifica, porque os soldados voltam recebendo, de acordo com as reformas do exército lá do Mário, né? Os soldados voltam recebendo aposentadoria, recebem terras e coisa do tipo, então isso facilita demais a vida deles. Tudo bem? Então, fim das guerras civis. Depois eu tenho a questão da política do pão e circo durante todo o Alto Império, o que significa controle social. Então eu diminuo a possibilidade de revolta, porque está todo mundo felizinho lá, comendo e vendo, né, gladiador, vendo cristão morrer, vendo simulação de batalhas navais, inclusive, de batalhas de todos os tipos ali no Coliseu, ou corrida de biga no Circo Máximo. Então essa política do pão e circo. E aí surge uma ideologia altamente subversiva, que é a ideologia do cristianismo, né? Que nós vamos ter que entender de que maneira que o cristianismo pode ser subversivo, tá certo? Então, vamos lá. Pão e circo. Pão e circo tem a ver com uma prática típica dos gregos e dos romanos, que a gente tem um pouco disso até hoje, mas com outro nome, que é o evergetismo. Evergetismo significa que eu vou prover a minha comunidade com alguma coisa. Prover a minha comunidade com alguma coisa? Qual coisa? Qualquer coisa. Pode ser uma fonte de água na praça. Pode ser uma festa. Então eu tive na minha fazenda a colheita e aí eu vou pegar uma parte desses produtos e vou fazer uma festa para a população se beneficiar.
dessa minha colheita, da minha vindima. Então, ou eu posso pegar uma parte do meu dinheiro e contratar artistas. Então, esse evergetismo é elite local bancando a diversão da população. Tá? Para quê? Para que a população olhe para a elite com um olhar menos desprezível, né? Com menos nojo de você ter uma elite se banqueteando com uma população escravizada, com uma população paupérrima, né? Então você olha para essa elite e fala, ah, não, mas ele é bonzinho, olha só, ele até distribui comida, ele até faz uma festa que pra gente fez a fonte na praça, e isso faz com que a população fique menos contrária a essa determinada elite, tá certo? Tudo bem? Então, o evergetismo é uma prática muito importante e, de alguma maneira, é a origem do pão e circo. Qual que é o objetivo? Controle social, portanto, diminuição das tensões sociais. E aí eu tenho uma outra questão. Eu vou usar a violência para mostrar para todo mundo como Roma é poderosa, né? Como o Império Romano é poderoso. Então eu vou usar a violência dentro do Coliseu para simular as batalhas. Então eu tenho soldados romanos combatendo, organizados, estruturados, combatendo pessoas que não se conhecem. E aí eles estão desorganizados contra um grupo que tem uma certa tática, uma grande experiência de guerra, né? Que é a máquina de guerra romana. Tudo bem? Então essa situação aqui é uma situação muito interessante, porque o espetáculo da violência é o espetáculo, na verdade, da superioridade militar romana ao bater nos bárbaros, ao bater em todo mundo. Então, o pão e circo tem essa função aqui também. Militarismo. A importância de você usar o exército para dizer, olha, o exército é fundamental. A gente precisa do exército, a gente precisa pagar o exército, a gente precisa dar pensão para o soldado, a gente precisa dar aposentadoria para o soldado, precisa dar terra para o soldado, precisa dar tudo para o soldado, porque é o exército que nos permite viver. Tá bom, Vitor, mas de onde que vem dinheiro para distribuir pão? De onde que vem dinheiro para construir circo, né? Para construir coliseu, para construir outros anfiteatros? Vem das províncias, das colônias. Então essa exploração dos outros povos permite a Roma produzir coisas melhores para ela. Tudo bem? Cristianismo. Por que o cristianismo é uma teoria subversiva? Porque ele se opõe demais aos princípios imperiais. De que maneira? Bom, primeiro, o cristianismo não acredita que o imperador é Deus. Segundo, ele fala de uma subversão à ordem imperial. Qual ordem? A ordem escravista, por exemplo. Lembre-se, o cristianismo surgiu entre pescadores, entre pobres, dizendo que somos todos iguais, dizendo para você abandonar a riqueza, dizendo que, você se aproxima de Deus através da simplicidade, da rusticidade e não acumulando riqueza. Então é uma noção de vida absolutamente diferente da noção da vida que se tinha lá no tempo do Império, daquele valor do Império Romano, porque no valor do Império Romano eu podia ser extremamente rico e entrar no céu sem problema. Agora o cristianismo fala, não, você tem que ser pobre. Pobre é mais fácil, porque quer dizer que você é menos ganancioso, quer dizer que você ajudou mais o próximo. Sacou? Também é contra o militarismo, porque é uma religião pacífica. Valoriza a vida plebeia, né? Porque a salvação se dá pelo sofrimento. É contra a violência do império, né? E também é contra a violência do império contra si mesmo, né? Então fala, olha só, a gente é perseguido, a gente não faz nada, a gente só fala o bem, a gente fala de paz, a gente fala de união, a gente fala de humildade, a gente fala de caridade, e eles vêm e batem na gente. E aí o império começa a pegar essas pessoas e jogar lá no Coliseu para matar. Resultado, expansão do cristianismo entre os mais pobres, que vão se identificar, vão falar, cara, eu sofro que nem eles.
eu sou perseguido que nem eles, eu não tenho privilégios que nem eles. Entendeu? Tudo bem? Então, essa situação aqui é uma situação muito interessante que a gente precisa levar em conta, porque o cristianismo cresce falando contra o Império Romano. Quer dizer, o cristianismo é extremamente subversivo, é extremamente progressista naquele momento. Tudo bem? Crise. Ave Maria. Crise do Império Romano. São muitos fatores. Tudo junto, misturado. E uma coisa só é possível porque a outra coisa aconteceu. Se a gente tivesse tido qualquer uma dessas coisas individualmente, não teríamos tido problema nenhum para o Império Romano. Agora, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso complicou. Quais coisas? Primeiro, conflitos entre os imperadores e generais. A gente teve uma militarização da polícia, ou melhor, uma militarização da política. E aí a militarização da política significa que os generais estão disputando poder entre eles para ver quem que vai ser o imperador. Os generais estão buscando setores dos plebeus para ter apoio. A transmissão de poder não está muito clara. Então tem uma disputa aí entre o imperador e os generais. Os generais eles não vão lidar muito bem com determinados imperadores, não vão reconhecer a autoridade. A gente passa a ter imperadores que são de fora de Roma, que não são romanos. Tudo bem? Então, essas disputas vão acontecendo, vão perder, muitos imperadores perdem a sua legitimidade e o Senado vai ter que governar apesar dos imperadores estarem presentes. Então, muitos imperadores são simplesmente dito o seguinte para eles: ó, você é imperador, tudo bem, mas fica aí de canto, quem governa somos nós. Quando você morrer, a gente resolve. Então, o Senado sempre se faz presente. Nenhum imperador fechou o Senado, quer dizer, fecharam, mas pontualmente. Ao longo da maior parte do tempo, o Senado esteve aberto, esteve presente, subserviente ao imperador. Mas quando o imperador não era legitimado, aí era o Senado que governava. Tá? Consequências: fragmentação do exército, fronteira desprotegida. A gente para de investir no exército. Se eu paro de investir no exército, um império gigantesco, eu tenho fronteira desprotegida, eu tenho, portanto, bárbaro entrando. Não retomada do expansionismo, a crise do colonialismo. Qual que é a crise do colonialismo? Eu parei de crescer. Se eu parei de crescer, eu parei de conquistar novos escravos. Se eu parei de conquistar novos escravos, eu tenho que aumentar os impostos, né, sobre as províncias. Eu preciso tentar reorganizar minha força de trabalho, mas não é simples reorganizar a força de trabalho pelo simples motivo de que reorganizar a força de trabalho significa conquistar mais gente, mas eu não quero fazer guerra, ou então eu vou ter que pagar salário, mas eu também já não tenho mais tanto dinheiro para pagar salário. Então a situação vai se complicando cada vez mais. Tudo bem? Édito máximo, tabelamento de preço. Eu tento tabelar preço, só que tabelar preço não funciona, nunca funciona. Qual que é o efeito disso? A desmonetização da economia e o estabelecimento do item F, o colonato. O que é desmonetização da economia? A economia deixa de depender do dinheiro, porque o dinheiro ninguém tem. Então a gente vai ter que fazer troca. Entendeu? Aí a gente vai fazer troca. E se a gente faz troca, eu trabalho para você, você me dá comida, eu pego aqui e troco com o outro, e aí eu planto e troco, e aí a gente vai fazendo uma economia que não é monetária. E essa economia que não é monetária, como é que você paga imposto? E essa economia que não é monetária, ela deixa de depender de Roma. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente tem um processo chamado de mediterranização, ou seja, a perda da relevância das leis de Roma para o Mediterrâneo. No auge do Império, lembra que eu falei na relação orbis urbis? No auge da República, no começo do Império, eu tenho
a cidade de Roma ditando as regras de todo o Mediterrâneo. Só que a partir de um certo momento a cidade de Roma não consegue mais ditar essas regras, então cada região vai lentamente vivendo as suas regras, as suas funções, as suas coisas. E Roma vai perdendo cada vez mais legitimidade. É esse colonato, né, que leva à substituição da mão de obra escrava pela mão de obra servil, né, que lá na frente vai originar o feudalismo. Né? O colono está preso às terras, então ele tem uma relação com aquela propriedade, ele tem obrigações face àquela propriedade e com o dono daquela propriedade, o que significa então que não tem uma relação de escravidão, ainda que os dois tenham convivido por muito tempo, mas eu também, enquanto colono, não posso deixar as terras e não posso me tornar proprietário. Não posso me tornar proprietário. Então, vai surgindo aí lentamente um processo de feudalização. Tudo bem? Como é que o cristianismo cresce? O cristianismo cresce com o Édito de Milão e o Édito Tessalônico. Édito de Milão, o imperador se converte ao cristianismo, né? Consequência disso, todo mundo que é cristão pode praticar a sua religião, não vamos mais perseguir os cristãos. Uma outra consequência extremamente importante é o fato da elite romana se converter a partir daí ao cristianismo. Porque o cristianismo era a religião dos pobres. Com a conversão de Constantino, eu tenho a elite romana se convertendo à religião cristã. E isso vai fazer uma diferença brutal se eu estou pensando, né? Se eu estou pensando na expansão do cristianismo, porque ela vai ser aceita agora não só pelos pobres, mas como os ricos. Então isso significa que a classe média que paga pau para os ricos e quer ser como os ricos, a classe média também se converte ao cristianismo. Sacou? Então antes era pobre, então classe média elite, não, tô fora. Só que quando o imperador diz eu também sou cristão, a elite fala eu também sou cristã. E aí a classe média fala, ops, então eu também. Sacou? Então aí a sociedade inteira se torna cristã. Depois o Édito Tessalônico do Teodósio, que cria a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a religião oficial do Império Romano. Aqui a gente ainda tem o césaropapismo, em que o imperador acumula o título de papa. Depois a coisa vai mudar. Tudo bem? Por fim, invasões bárbaras. Invasões bárbaras. Essas invasões bárbaras querem dizer o seguinte: fronteiras enfraquecidas, fluxos migratórios. Essas migrações são causadas por o quê? Vários motivos. Principalmente porque eu tenho os hunos, eu tenho Átila, eu tenho os godos, eu tenho os visigodos, eu tenho os ostrogodos, eu tenho os vândalos. Todos eles começando a entrar no Império Romano. Todos eles brigam entre si e brigam com o Império Romano. Brigam por o quê? Por cidade, por terra, por rebanhos. Brigam porque estão fugindo do Átila, estão fugindo dos magiares, estão fugindo lá dos povos mais do leste, da Ásia Menor, né, da Eurásia. Então vamos entrar aqui, então tem uma movimentação muito grande nesse momento, e aí os bárbaros vão entrando. Como consequências, êxodo urbano, ou seja, nós vamos esvaziar as cidades. Depois, política germânica, essa é uma outra consequência, né? É a chamada parte da mediterranização, de Mediterrâneo, mediterranização, ou seja, os bárbaros chegam e trazem os seus costumes, enfraquecendo os costumes romanos. Então Roma deixa de ser a referência econômica e também deixa de ser a referência cultural. Militarismo, a ideia do comitatus, que a gente vai discutir na aula de Idade Média,
né? Que é essa relação de fidelidade que vai ser a base da relação de suzerania e vassalagem, mas isso é lá para frente. Depois, eu tenho um problema. Teodósio ainda faz o seguinte: vamos dividir o Império Romano em duas partes. Uma parte, Império Romano do Ocidente, a outra parte, Império Romano do Oriente, porque eu sei que uma parte está falindo, a outra parte não está falindo. Então o Teodósio deixa metade do império para um filho e a outra metade para o outro filho. Essa vai ser a grande sacada do Teodósio, né? Separar o império numa parte boa, numa parte ruim e deixar uma parte para cada filho. Essa seria a intenção dele. Bom, cultura romana a gente discute numa outra aula. Gente, curte a aula, se inscreve no canal, compartilha e comenta. Abraço, até mais.